Mas vamos falar ainda um pouco mais aqui dessa investigação, porque o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi o segundo réu a falar. Agonei Moraes, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, voltou a negar qualquer encontro ou reunião com militares para tratar de um suposto golpe. Eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem de nenhum outro tipo de assunto. Não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Questionado sobre uma reunião ocorrida em julho de 2022, em que o ex-ministro da Justiça associava o PT à facção criminosa PCC, Alexandre de Moraes foi surpreendido. Anderson Torres afirmou que a fala foi baseada na delação de Marcos Valério, publicada em 2 grandes veículos de imprensa. Deltan, por que essa piada aí foi genial? Porque o Bolsonaro se colocou como candidato a presidente na frente do Moraes, em pleno STF, sem que o ministro pudesse contestar o Bolsonaro. Porque não pegaria bem pro Moraes, o juiz da causa, em pleno julgamento, transmitido ao vivo pro país inteiro, começar a bater boca ali com o Bolsonaro sobre se ele tá elegível ou não. Isso ia escancarar ainda mais o teor político do julgamento. Ia ser um constrangimento imenso pro Supremo e um problemão pro Moraes. Então ele ali se declarou como candidato, o Bolsonaro, chamou o ministro para vice e o máximo que o Moraes pôde fazer foi declinar. E o momento, é claro, viralizou. Ou seja, Bolsonaro conseguiu um trunfo em termos de comunicação, fazendo chegar um número gigantesco de pessoas que ele vai ser candidato e que Moraes, ouvindo isso, não o contestou. Me conta aí nos comentários o que você achou da piadinha do Bolsonaro, curta o conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nada por aqui. A cada momento, a cada minuto ele vai trazer novas análises sobre o interrogatório, sobre essa ação penal, sobre o que está acontecendo no Brasil. E eu convido você também para apoiar o nosso trabalho se tornando um membro do canal, o que lhe dá acesso a conteúdos exclusivos e a prioridade nas respostas às suas dúvidas e comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Das duas, uma. Ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas 2 matérias aqui, ministro, que eu até trouxe. Uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma: Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra: em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Jorge Serrão, então tá aí 2 trechos do depoimento que aconteceu ontem, e é importante, a gente chama a atenção aqui, Serrão, porque nós estamos falando de uma acusação muito grave que vem sendo feita à direita e ao Bolsonaro e aos bolsonaristas ali em torno dele de golpe de Estado. Tudo isso baseando-se em absolutamente nada, não há documento, não há a minuta do golpe que eles tanto mencionam, por isso que ele fala aí, o Anderson, em relação à minuta do Google. O documento simplesmente não existe. E a gente precisa lembrar que o Anderson Torres foi uma das grandes vítimas morais dessa história toda. Ele foi o primeiro a ser preso, se lembram? Houve uma revista na casa dele. Ele estava nos Estados Unidos, com a família, na Disney, de férias, como secretário de Segurança do Distrito Federal, quando houve a ordem de prisão para ele, lá de fora para cá. E na revista feita na casa dele, encontraram o tal pedaço de papel que foi apelidado de minuta do golpe, que era um pedaço de papel. Exatamente isso, gente. Um pedaço de papel onde estava escrito uma grande besteira, que era a intervenção, um estado de defesa decretável dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Pô, isso aí é para você dar gargalhada com um negócio desse. Algo absolutamente inviável, impossível, irrealizável. Não tem base legal nem constitucional nenhuma. Então isso não poderia ser levado em conta. Um pedaço de papel. Foi isso que levou à criminalização de Anderson Torres. E o curioso em relação ao Anderson Torres, que nos tempos do governo Bolsonaro, quando ele era ministro da Justiça, o Anderson gostava de dizer nos bastidores que ele era a pessoa do governo que tinha a melhor interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal.
gente chega àquela conclusão que em Brasília não tem amigos, ou que amigo de ministro, né, é quem enrola o ministro. Você entende o provérbio popular que é chulo, e eu não vou repetir aqui para a nossa imensa audiência do Jornal da Oeste. Mas o Anderson Torres foi quem se danou primeiro com essa história toda. Então, por que ele acabou sendo tão perseguido? Vamos lembrar, no tempo em que ele foi ministro da Justiça, a pasta bateu recordes de combate ao narconegócio. E todo mundo que tenta combater o narconegócio acaba sendo punido de algum jeito ou de outro. Então, Anderson Torres deixou muito claro nesse depoimento que ele não tinha o comando sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, que o colocaria como responsável por omissão eventual no 8 de janeiro. Lembrou ao ministro que em Brasília, no Distrito Federal, é diferente. A polícia não responde ao secretário de segurança, responde diretamente ao governador. Então, tudo que foi imputado a ele foi uma imensa injustiça que agora precisa ser reparada. Mas vai ser reparada como? Ele já teve a sua destruição moral promovida, já foi desmoralizado publicamente. Quem vai ressarcir Anderson Torres pelos danos que ele sofreu? Esse é o grande drama de toda essa história do processo do 8 de janeiro. No caso dele, nem anistia vai resolver. E se for condenado, então, aí será o ápice maior de qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa. Interrogatório do Bolsonaro. Bolsonaro convenceu? Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar qual foi a resposta de Bolsonaro, que em menos de um minutinho, demoliu a narrativa da PF, da PGR, do STF, de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Se você perdeu esse interrogatório, eu preciso contar pra você que teve de tudo ali. Teve o Bolsonaro fazendo piadinha com Moraes e chamando o ministro para ser seu vice nas eleições presidenciais de 26. Teve o Bolsonaro inocentando completamente o Felipe Martins. Teve o Bolsonaro trazendo falas do Flávio Dino, do Carlos Lupe, do José Dirceu, eles questionando as urnas. E teve esse momento incrível em que o Bolsonaro detonou totalmente a narrativa do golpe. Bora lá então assistir esse momento especial juntos e fica aqui comigo, que lá no final eu vou te dizer por que a piadinha que o Bolsonaro fez sobre o Moraes, seu vice dele em 26, foi simplesmente genial da parte do Bolsonaro. Você vai se surpreender. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos então o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. E é a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Gente, perfeito. Foi perfeito. O Bolsonaro ele desmontou a narrativa de golpe ao afirmar para o Moraes que ele recebeu o futuro ministro da Defesa do Lula e ele nomeou os comandantes militares indicados pelo próprio Lula para efetuar uma transição pacífica de poder. Gente, isso aqui é importantíssimo, é central para a defesa do Bolsonaro, porque isso joga por terra a narrativa de que ele tentou dar um golpe de Estado. A nomeação dos comandantes das Forças Armadas, indicados pelo próprio Lula, foi feita ainda durante o mandato do Bolsonaro, o que mostra que ele não apenas facilitou a transição, como ele também respeitou o resultado das eleições. Se o Bolsonaro de fato tivesse tentado dar um golpe, ou pretendesse fazer isso para além de especulações, para além de bravatas, é óbvio que ele teria mantido a sua própria cúpula militar, teria bloqueado qualquer transição para ter os seus comandantes ali no poder, no comando. Mas ele fez exatamente o oposto. Afinal, quem é que passa o poder das armas, o comando das Forças Armadas, dos militares, para o seu principal adversário político, justamente quando está se pretendendo dar um golpe e tomar o poder? Ninguém! Simplesmente isso aí não faz sentido! Se você concorda que essa resposta do Bolsonaro sepulta a narrativa, senta o dedo com força no like aqui, para que esse vídeo tenha um alcance maior e mais pessoas vejam esse momento e entendam como essa ação é um grande castelo de cartas. Agora, o Bolsonaro ter demonstrado que a narrativa do golpe não faz sentido, não quer dizer, é claro, que vai haver justiça para Bolsonaro no STF nesse julgamento. Isso não muda o fato de que a sentença condenatória do Moraes já está pronta. A única dúvida é se o ministro Fux vai divergir do Moraes e absolver o Bolsonaro de tudo ou de alguns crimes, ou se vai votar para condená-lo por uma pena menor, porque os outros 3 ministros vão seguir integralmente o Moraes, sem dúvida alguma. Agora vejam aqui o momento que eu prometi para vocês, que é a piadinha do Bolsonaro com o Moraes,
que simplesmente quebrou a internet hoje. Assiste aqui comigo, que depois eu vou te explicar por que ela foi genial. Olha aí. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Gente, muito boa.